A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2, em Hortolândia, São Paulo. Bem-vindos à nossa aula de número 5, sendo hoje o dia 2 de maio de 2021. O tema principal da nossa revista neste trimestre é os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Aprendemos na lição de número 3 que a maioria dos estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles classificam os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 10, em 3 categorias distintas, que são elas: revelação, poder e expressão, sendo esta última também chamada de dons de elocução. Sendo assim, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando a respeito dos dons de elocução. Vem comigo! Vamos iniciar a aula de número 5, dons de elocução, lendo o texto áureo e também a nossa verdade prática que consta na nossa revista. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3, e diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. A verdade prática diz o seguinte: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Coríntios, a primeira parte dela, capítulo 12, versículo 7, depois o versículo 10, o 11 e o 12. A segunda parte da leitura está no capítulo 14 de 1 Coríntios, dos versículos 26 até o versículo 32. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Capítulo 12, versículo 10 agora. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Versículo 31.
porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Finalmente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esta, portanto, foi a nossa leitura bíblica em classe. No estudo da lição dessa semana, vai concentrar-se nos 3 dons classificados como os dons de elocução, que é o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. O propósito dos dons são edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Esses dons, eles são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, com reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Para você memorizar quais são os propósitos dos dons, de todos os dons, mas esses que estamos estudando: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Quais são os propósitos dos dons? Os propósitos dos dons são edificar, exortar e consolar. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos estudar sobre o dom da profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O dom da profecia. O que é o dom da profecia? O dom da profecia, ele refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Se o profeta falar em português, a pessoa que recebe a mensagem precisa entender em português. Se o profeta fala em inglês, a pessoa que vai receber a mensagem precisa entender inglês. Então, a profecia é falada na língua nativa de quem está falando e de quem está ouvindo. É uma mensagem vinda de Deus para uma específica pessoa ou um grupo de pessoas. É importante que seja inspirado por Deus e é importante que seja numa língua que se entende. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa. Quando você deseja uma bênção a uma pessoa, não é profetizar. Não é profetizar. Pois a finalidade da profecia não é essa. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e nem poucas igrejas locais sofrem com consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, Paulo vai nos orientar que nós temos que examinar tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás de todas essas mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Nós vemos isso. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 29 ao versículo 33, você vai encontrar essa orientação. Então, a profecia, para que ela é? O que é o dom da profecia, né? O dom da profecia são mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. A profecia, ela não é o desejo que eu tenho de abençoar você. Então, eu vou profetizar na sua vida que você vai ser bênção. Não é essa a ideia. A ideia é Deus usando aquele que tem o dom da profecia para trazer uma mensagem específica para uma pessoa, para um grupo de pessoas. E essa mensagem, ela deve ser analisada em todos os aspectos, tá? E discernida. Tem que ter a pessoa que está analisando, ela precisa ter um discernimento espiritual se aquela profecia provém de Deus ou não. Dom da profecia. O que é o dom da profecia? Qual que é a relevância, qual que é a importância desse dom? O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo
que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Paulo vai exortar a busca e o dom. Por quê? Porque ele é importante. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. Qual é o conteúdo da profecia? Tem base bíblica? Vai contra a Bíblia? Se for contra a Bíblia, já descarta por aí. Qual é o conteúdo da profecia? Muito importante. De quem, de onde essa profecia procede? Como está sendo, por quem está sendo falado? Qual é a estrutura do profeta que está sendo utilizado naquele momento como profeta? Porque é o dom de profecia, né? Então, aquele que está sendo utilizado como ferramenta neste momento para falar. Por quê? Por que essa pergunta? Por que essa orientação? Porque existem 3 fontes distintas para a profecia. E você precisa analisar essas fontes. A primeira fonte é Deus. A profecia inspirada por Deus. Depois tem a profecia do homem, aquilo que o homem sente, aquilo que ele conhece, aquilo que ele tem. De repente alguém teve uma informação a respeito de uma outra pessoa e utiliza aquilo como se fosse um dom de Deus. É uma profecia humana. Ele conhece o assunto, está falando de algo que é concernente ao seu conhecimento. Ou ainda, a fonte pode ser o diabo. Então, existem 3 fontes para a profecia: Deus, o homem ou o diabo. Por isso nós devemos analisar a fonte, da onde procede as profecias. Qual é o conteúdo da profecia e da onde ela procede. Devemos tomar cuidado. A Bíblia no Antigo Testamento e também no Novo Testamento mostra a ação de falsos profetas. E a Bíblia nos alerta a respeito disso. O próprio Jesus nos alertou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 15, ele vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E Jesus vai mais além, ele diz assim: eles são vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Então nós temos que tomar muito cuidado e entendermos que a profecia é importante, mas é importante que ela seja analisada, seja verificada, ela seja julgada. A Bíblia nos dá condição para isso. Você vai observar o quê? O conteúdo dela e da onde ela procede, principalmente por quem ela está sendo falada. É muito importante isso. No primeiro tópico, o terceiro subtópico, que é os propósitos da profecia, nós vamos entender. A profecia contribui para a edificação do crente. Ela contribui para edificar o crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial o de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A profecia por excelência deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta. Não posso fazer sem antes consultar um profeta. Ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tal falsários. Cuidado. Você que é líder de igreja ou é líder de um grupo, você precisa entender que a igreja tem uma liderança. Essa liderança ela está baseada nas Sagradas Escrituras. E todas as decisões tomadas numa igreja, e qualquer âmbito que seja, administrativo, espiritual, precisa estar pautado na Bíblia Sagrada. E não é andando atrás de profetas. Isso acontecia com os povos pagãos. Quando iam tomar uma decisão, iam buscar quem? Os profetas dos seus deuses, para saber o que faziam. E os chamados oráculos davam as suas opiniões e nem sempre era certo aquilo que eles faziam. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que buscava Deus para tomar decisões. Davi, quando ia sair para uma guerra ou para qualquer outra situação, ele consultava a Deus antes de fazer qualquer ação. E você?
Você consulta a Deus ou você é aquele que busca profetas para profetizar na sua vida? Cuidado. Cuidado com a tua liderança, cuidado com o trabalho que Deus tem colocado em suas mãos. E analise as profecias, elas existem, são importantes, muito importante para a igreja, importante para nós, mas ela precisa ser analisada. O grande propósito da profecia é edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Por isso é um dom importante, deve ser buscado, mas temos que tomar muito cuidado quando recebemos uma profecia. Precisamos analisar o seu conteúdo e de onde ela provém. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a variedades de línguas, que é um dom, um dos dons de elocução. O que é o dom de variedades de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. E ele acrescenta que isto é uma conclusão insustentável, pois as 5 listas dos dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então, muito cuidado, não tem um dom melhor ou pior. São dons espirituais dados por Deus através do Espírito Santo, conforme nós aprendemos, para quem Ele quer e para que seja útil. E esses dons têm a finalidade, todos eles, de servirem a igreja do Senhor. Então não tem um dom mais importante ou menos importante, que possamos dizer esse é melhor, esse é pior. Todos os dons são importantes e todos os dons são bons e devem ser buscados, sim. Todos nós devemos buscar os dons para que a igreja seja abençoada. Agora entendamos que nós buscamos, mas quem vai nos dar o dom e a quem quer, da maneira que quer, na quantidade que quer, é o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos entender isso. Tá? Tópico 2, subtópico 2, vai dizer qual é a finalidade do dom de variedades de língua. Então, variedades de língua são línguas que o falante vai falar e nem sempre ele vai entender, na maioria das vezes não vai entender, se ele não tiver o dom de interpretação, ele não vai entender. Tá? Mas qual é a finalidade? Por que existe esse dom? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Olha que interessante. Essa explicação é muito importante, porque é por isso que Paulo vai ensinar que quando alguém falar e não tiver quem interpreta, ele deve falar baixo ou falar para si mesmo. Porque esse dom, a principal característica dele, segundo o que nós estamos estudando na nossa lição, é para a edificação da vida espiritual do falante, daquele que tem o dom. Porque você estará adorando a Deus numa língua que você não sabe, mas o Espírito Santo estará te edificando. Você vai sentindo a presença real do Espírito Santo na sua vida. Então Paulo nos exorta. Se tiver intérprete, fale em línguas e o intérprete vai interpretar e a igreja vai entender o que você está falando, e a edificação é para você e para a igreja. Mas se não tem intérprete, fale calado. E se tiver intérprete, fale um, aguarde, fale outro. Paulo exorta 2 ou 3 no máximo, de forma organizada. É o que ele estava ensinando para a igreja em Corinto, que naquele momento tinha todos os dons, mas estavam utilizando ele de forma incorreta, então não estava cumprindo o seu propósito, que é a edificação. No caso do variedades de língua, a edificação do crente que recebe o dom do falante. E esse dom ainda existe? Ele é atual ou já cessou? O Espírito Santo não dá mais esse dom para ninguém. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom. Cremos assim, e que o Senhor fará isso até o dia em que voltar.
no dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. Aquilo que o Espírito queria, da forma que queria e quem ele queria usar. É um dom tão útil à vida pessoal do crente, que em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Portanto, é um dom atual, deve ser buscado, é muito importante, muito bonito. Você que não tem o dom de variedades de línguas, busque o dom de variedades de línguas, para que você seja abençoado por Deus e você vai se sentir cada vez mais próximo do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, e eu tenho certeza que você que tem o dom, e faz um tempo que você não fala em variedade de línguas, busque, procure falar. É um dom maravilhoso e a igreja precisa. Nós precisamos desses dons. O dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais dons apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. O tópico 3 vai falar sobre a interpretação de línguas. Então no tópico 1 falamos sobre profecia, tópico 2 sobre a diversidade de línguas, e o tópico 3 vai falar sobre a interpretação das línguas. Estamos falando sobre os dons classificados como dons de elocução. Profecias, variedades de línguas e interpretação das línguas. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10, definição do dom. Né? O que é o dom de línguas? A interpretação das línguas, né? O dom de língua nós vimos no tópico 2, agora vamos ver a interpretação. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, no próprio idioma, na própria língua, aquilo que foi pronunciado em línguas. Ou seja, o dom de línguas, quem fala nem sempre entende o que está falando numa língua diferente, e quem interpreta vai entender aquela língua. Então pode ser que no local onde estejam muitas pessoas, um fala numa língua e alguém interpreta aquela língua. E aí ele vai ouvir aquela língua e vai interpretar na língua das pessoas que estão presentes. Nós vimos que o dom de línguas, se não tiver quem interpreta, ele vai ser benéfico para quem está falando. Agora, tendo quem interpreta, aí a coisa começa a ficar melhor. Porque as pessoas que estão ouvindo o dom de língua vão ouvir o que é que aquela pessoa está falando, e isso vai edificar a todos que estiverem próximo e ouvindo. Na igreja de Corinto, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. E é por isso que Paulo advertiu eles, dizendo: se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, um em cada vez, né? E que haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, porque a edificação é pessoal. Então, tendo intérprete, a edificação passa a ser coletiva. Por isso a importância do dom de interpretação das línguas. A profecia é importante, o dom de línguas é importante, e o dom de interpretação de línguas também é importante, e nenhum é mais ou menos que o outro. E a diferença de interpretação entre o dom de interpretar línguas e o dom de profecia, existe diferença? Embora haja semelhança nos dons distintos, o dom de interpretação de línguas necessita da outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Não existe. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, quem fala em línguas estranhas precisa de um intérprete. O intérprete vai interpretar aquilo que está sendo falado em línguas estranhas. No caso da profecia, não. Quem tem o dom da profecia recebe de Deus a profecia e entrega a mensagem na língua daqueles que estão ali. Pastor, pode acontecer de alguém que nasceu, cresceu num país onde fala o português e de repente está no local onde tem pessoas com outras línguas e Deus usa ele em profecia para falar com aquela pessoa? Pode acontecer. Não vai tirar a característica do dom, porque o dom é falar na língua, o falante e quem está recebendo entenda. Pode ser que o falante nem conheça direito, já tivemos casos aí, são poucos, extraordinários, mas já tivemos testemunhos de pessoas que não conheciam a língua que estavam falando, falaram na língua para uma outra pessoa entender. No próprio Pentecostes acontece isso. Quando você lê o texto de Atos sobre a respeito da manifestação
do dia de Pentecostes, os 120 que estavam ali tiveram línguas repartidas, e quem estava na cidade, visitando a cidade por ocasião da festa, ouviu aqueles homens glorificarem a Deus nas línguas deles, de quem estava ouvindo, e não na língua de quem estava falando, que ali eram galileus e falavam a língua comum na Galileia. E aquelas pessoas ficaram até maravilhadas com isso. Então é possível que Deus utilize alguém em profecia ou em dons de línguas para falar e que outra pessoa entenda. Agora, no normal, o que sempre acontece, profecia é falada na língua de quem está falando e também de quem está ouvindo. Quem está falando entende, quem está ouvindo entende na sua própria língua. E o dom de línguas é você falar em línguas estranhas, aquele que tem o dom das línguas, de variedades de línguas, falando em línguas estranhas. E o dom de interpretação às línguas é interpretar essas línguas. Então alguém está sendo usado para falar em língua estranha, há um intérprete, ele vai interpretar. Paulo diz, se não houver intérprete, então quem está falando, fale baixo, fale para ele, que vai servir para a edificação dele junto a Deus. Mas se tiver um intérprete, essa edificação vai para toda a igreja. Então essa é a diferença. Então o dom de língua e o dom de profecia pode até ser que pareça um pouco, e de repente o que está se falando em línguas é uma profecia. Mas ela é diferente porque ela não está sendo clara. Então o dom de profecia é quando quem está falando para quem precisa ouvir e quem está ouvindo entendeu. Não há necessidade de um intérprete. O dom de línguas, isso é variedade de línguas, o que tem o dom de línguas está falando e é necessário um intérprete. Se não houver intérprete, somente quem está falando vai ser beneficiado. Mas se houver um intérprete, então todos que estiverem ouvindo serão beneficiados. O dom de interpretação de línguas, ele é imprescindível na igreja, porque nós temos irmãos que têm os dons de variedades de línguas. Então é importante, se você não tem, busque a Deus, busque o Senhor, peça para que Ele te dê, porque é um dom muito bonito e muito importante e atual, é um dom atual. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, são os chamados cessacionistas, que acreditam que isso foi só lá no começo, para que a igreja tivesse um movimento, uma ajuda, e que depois isso parou e não existe mais. Nós, da Assembleia de Deus, cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos nos dons espirituais, como estão descritos na Bíblia. E esses 3 dons que estamos estudando, nós cremos que ainda hoje o Senhor dá aos seus servos para que exortem, ensinem, para ajudar a igreja, ajudar no desenvolvimento da igreja. É muito importante esses dons. Eles são atuais, nós entendemos que são atuais. Deus continua abençoando os crentes com seus dons, com suas dádivas. Então nós não podemos desprezar a profecia, não podemos desprezar as línguas estranhas e nem tampouco desprezar as interpretações. Não podemos nos acomodar. Precisamos ter profecias na igreja, precisamos ter línguas estranhas, precisamos ter interpretações das línguas. Esses dons maravilhosos, eles vão edificar a igreja, eles vão consolar, eles vão exortar, são dons importantes e que precisam ser buscados. A igreja precisa desses dons. Como nós vimos, o enunciado da lição fala de maravilhas, né? Os dons são usados com poder extraordinários, maravilhas. E a igreja precisa disso. Tanto nós que somos cristãos, como as pessoas que estão fora, aqueles que são evangelizados, aqueles aos quais nós evangelizamos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, é importante eles verem a manifestação espiritual de Deus na igreja. É muito importante os dons. Se você não tem os dons, se você não é batizado com o Espírito Santo, busque, peça ao Senhor que te dê, peça ao Senhor que te batize com o Espírito Santo, é o revestimento de poder, peça ao Senhor que te dê os dons, peça ao Senhor. É muito importante os dons na vida do cristão. Que Deus abençoe você, que você possa aprender cada vez mais e gostaria de fazer uma revisãozinha com você para ficar bem claro esta lição no seu coração. Tá bom? Vamos lá para uma revisãozinha? Quais são os propósitos da profecia?
Lembra da profecia, que foi o primeiro tópico que estudamos? Exortar, consolar e edificar. Tá? Quais são as 3 fontes da profecia? Da onde ela pode vir? Você precisa conhecer para que você possa julgar e analisar a profecia. Ela pode vir de Deus, pode vir do homem ou pode vir do diabo também. Portanto, muito cuidado. O que é que Thomas Hover vai dizer sobre o dom de línguas? Nós estudamos no tópico 2. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Essa última parte aqui confunde um pouco com a profecia, né? Mas pode ser utilizado. A diferença é que precisa de um intérprete, tá bom? Qual é a finalidade principal do dom de variedade de língua? É a edificação da vida espiritual do crente, daquele que tem o dom. Ele é edificado. E se tiver um intérprete, a edificação passa para a igreja também. De acordo com a lição, o que é o dom de interpretação de línguas? É o último tópico. É a habilidade de interpretar na própria língua, no próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, o de interpretação de línguas e o dom de variedade de línguas, eles estão bastante ligados. Um é bastante importante para o outro. Mas, pastor, e se não tiver intérprete, então Paulo ensina que quem tem variedades de língua, fale para si mesmo, para poder se beneficiar. O benefício é próprio, né? Aquele que tem o benefício é próprio, edifica a si mesmo e enaltece a Deus. Mas tendo intérprete, todos serão beneficiados e edificados. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos você no próximo domingo. Permitindo Deus de forma presencial, contamos com cada um de vocês. Você, aluno da Escola Bíblica Dominical, é muito especial para Deus e para nós também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham um bom final de domingo.